A paz do Senhor. Obrigado por você estar chegando no capítulo 16 do livro Viu Novo é Melhor, da editora Vida, do autor Robert Thom. Capítulo 16. Retire este homem da cidade. Deixando Tonete, tínhamos planejado viajar para casa seguindo o rumo da costa leste. Essa parte da África era habitada por muitos hindus e eu sentia como um verdadeiro desafio trabalhar entre pessoas conhecidas por sua grande resistência aos esforços missionários cristãos. Tendo mantido contato antecipadamente com um pastor em Melville chamado Bob Manikin, um hindu convertido, estávamos ansiosos para aceitar seu convite para pregar o evangelho nessa difícil comunidade. Melville era uma cidade dedicada à produção de açúcar. A maior parte dos agricultores, junto às áreas mais distantes, plantava cana-de-açúcar e a vendia à grande usina para o processamento. Logo ao entrar na cidade, percebemos tratar de território hindu. Quase todas as mulheres usavam o sari e muitos animais vagueavam nas ruas. Grupo de homens olhavam com interesse nosso automóvel ouro e amarelo ao passarmos. Foi um momento de grande alegria quando encontramos Bob Manikin. Embora nunca tivéssemos nos visto antes, sentimos um laço de fraternidade cristã no momento em que pusemos olhos um no outro. Bem-vindo a Melville, irmão Tom. Ele gritou. Que alegria tê-lo aqui. Agradeci-lhe a calorosa recepção e apresentei o restante de minha família. Ficamos um pouco por ali conversando alegremente a respeito do reavivamento que tínhamos certeza Deus nos enviaria. Após o derramamento do Espírito de Deus em Tonete, nossa fé estava bastante elevada para Melville. No dia seguinte, Bob ajudou-nos a encontrar uma área livre, onde pudéssemos fincar as estacas e estender a lona. Enquanto trabalhávamos, muitos hindus rondavam as imediações, procurando adivinhar o que estávamos fazendo. À tardinha a cidade estava tomada pela notícia de que teríamos um reavivamento. Muitos dos cristãos locais compareceram ao primeiro culto, mas para nosso desapontamento, apenas um punhado de hindus esteve presente. Alguns dias depois, no entanto, milagres de cura começaram a acontecer e mais hindus afluíram em uma tenda para ver o que estava ocorrendo. Quando alguns hindus se converteram, eu sabia que enfrentaríamos problemas. Víamos sendo atentamente observados pelos sacerdotes hindus, e eles com toda certeza sentiam-se ameaçados por nossa presença. A multidão crescia mais e mais. Certa manhã, após um culto excepcionalmente bom na noite anterior, Bob recebeu um chamado telefônico de um dos sacerdotes. Retire esse homem da cidade, o sacerdote hindu advertiu. Se não fizer, vamos matá-lo esta noite. E sem esperar resposta, desligou. A cor desapareceu do rosto de Bob. Percebi que alguma coisa estava errada. O que está acontecendo? Perguntei. Estão ameaçando matá-lo? Quem? Os sacerdotes hindus. Mas por quê? Porque você está conseguindo muitos convertidos. Eles estão muito zangados. O que você deixa a cidade, ou você deixa a cidade imediatamente, ou vão matá-lo. Esta noite foi o que o sacerdote disse. Ele estava furioso. O que você acha que devo fazer? Talvez seja melhor desarmar a tenda e arrumar as malas. Afinal, você tem de pensar em sua família. Sentei-me em silêncio por alguns momentos, apenas pensando. Bob, falei finalmente. Dê-me 1 hora para orar. Preciso de alguma orientação. Achando o lugar onde podia ficar só, coloquei o assunto diante de Deus. Senhor, tu me enviaste aqui nesta missão, e agora, como vês, estou sendo ameaçado. O que queres que eu faça?
Assim que orei, Deus me apresentou de forma evidente duas passagens da Escritura. Não lhes tenho dito em minha palavra que virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. João 16:2. E não lhe disse: alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5:12. Uma hora depois fui procurar Bob, mostrando um sorriso alegre. Está tudo bem, Bob, falei. Deus enviou-me aqui para que houvesse um reavivamento, e isso custa minha vida. Nós o teremos. Naquela noite entramos na tenda como de costume, a multidão transbordava. Perto da hora de falar, senti poderosa unção do Espírito Santo descendo sobre mim, inspecionando a multidão. Notei que um sacerdote hindu me fitava da entrada ao fundo da tenda. Supus ser ele o sacerdote que telefonara a Bob naquela manhã. Percebi então um homem hindu, grande e musculoso, de pé na porta à minha esquerda. Ele e o sacerdote trocava olhares. Bem, pensei, se é esse o homem que eles escolheram para desincumbir-se da tarefa. Fizeram excelente escolha. Levantei-me para pregar sem saber se seria alvejado a tiros ou se aquele homem enorme atiraria uma faca na minha direção, depois do culto. Eu só sabia que ele estava ali para algo que não era bom. Senhor, orei em silêncio. Estou em tuas mãos. Cuida de mim e glorifica teu filho Jesus. Naquela noite verifiquei quão desejoso o Senhor estava de honrar a fé e confirmar a sua palavra. A pregação foi mais do que nunca clara e poderosa, e quando fiz o apelo, muitos hindus vieram à frente desejosos de receber a Cristo. O sacerdote estava sobremodo irritado. Em seguida comecei a orar pelos enfermos. Senhor, orei. Em nome de Jesus ordeno que todo sofrimento se afaste de qualquer pessoa doente nesta tenda. Imediatamente o poder de Deus se manifestou e muitas pessoas se levantaram e começaram a louvar a Deus pela cura física. Alguns surdos voltaram a ouvir, outros, aleijados, começaram a pular de alegria. Enquanto o poder de Deus empolgava toda a tenda, vi de repente um homenzarrão que estava à minha esquerda voltar-se como se estivesse aterrorizado com alguma coisa. Abrindo caminho freneticamente e através da multidão, ele fugiu para a escuridão da noite. Logo depois que ele sumiu, também vi o sacerdote afastar-se. Senhor, o que está acontecendo aqui? Perguntei em silêncio. Provavelmente eles foram buscar seus revólveres, assoprou uma voz. Não, pensei. Aquele homem estava aterrorizado. Algo estranho aconteceu por aqui. Ele não vai voltar. Quando conversei com Bob mais tarde naquela noite, ele estava tão confuso quanto eu sobre o que havia acontecido. Até bem tarde conversamos a respeito. Eles não vão desistir facilmente, Bob avisou. Somos permanentemente observados. Na noite seguinte a multidão era ainda maior. Eu esperava ver o sacerdote de novo com um novo assistente. Mas se ele estava por ali, não consegui localizá-lo. Para meu desalento, entretanto, ali estava o mesmo homem zarrão hindu que permanecera na porta à esquerda na noite anterior. Só que desta vez ele estava dentro da tenda. Senhor, orei em silêncio. Por que permitiste que ele voltasse? Cheguei a pensar em dirigir-me ao homem e pedir-lhe que se retirasse, mas no caso dele estar armado seria perigoso. Então resolvi que era mais sábio realizar normalmente o culto, como fizera na noite anterior. Depois de cantarmos um pouco, pedi testemunhos pessoais da congregação. O enorme hindu, de um salto, ficou em pé. Fuja! É uma armadilha, Bob sussurrou. Fiquei preparado para abrigar-me atrás do púlpito no momento em que ele empunhava-se o revólver. Por um rápido momento, o tempo parou. Finalmente o homem gritou. Louvado seja o Senhor, estou curado. Meu coração virou água. Quase desmaiei ali mesmo. Sem ter o que dizer, coloquei-me de pé e adorei o Senhor em línguas. Estou completamente curado. O homem prosseguiu. Ontem eu vim à reunião com mais intenções, mas quando o Senhor estava orando pelos enfermos, o poder de Deus veio sobre mim e me senti perfeitamente bem agora. E me sinto perfeitamente bem agora. Olhei para aquele homem com assombro. Qual era seu problema, companheiro? Eu tive terríveis abscessos por muito tempo. Ele respondeu, e muito
dolorido. Mas ontem à noite, de pé, na porta de trás desta tenda, percebi o poder do seu Jesus e senti o abscesso se rompendo, os abscessos se rompendo. Venha para cá, falei. Quero que todos ouçam esse testemunho. Rapidamente ele veio e se colocou diante de todos. Conte-nos o que aconteceu quando os abscessos se romperam. Pedi com grande interesse. Fui para casa, ele respondeu. Fiquei assustado quando senti os abscessos se rompendo. E o que foi que você descobriu ao chegar em casa? Encontrei grande quantidade de sangue e de pus. Toda a minha roupa de baixo estava suja, mas a dor havia desaparecido por completo. Por isso hoje fui ao médico na fábrica de açúcar onde trabalho e pedi que me examinasse. E milagre dos milagres, ele me disse que os abscessos estão inteiramente curados. É difícil descrever o que aconteceu daí em diante. As pessoas começaram a chorar e a louvar a Deus por toda a tenda. Bob e eu enlaçamos com os braços aquele enorme hindu e o guiamos a Cristo ali mesmo. E antes de terminar o culto naquela noite, 70 famílias hindus foram salvas. Fiquei muito tempo sob a impressão daquele culto. De fato, mesmo depois de finalmente termos regressado à cidade do Cabo, Joyce e eu continuamos falando e comentando a respeito, e por algum tempo ainda sentimos uma estranha ternura dominando nosso espírito. Aqui encerramos o capítulo 16. Continue acompanhando esta emocionante história. Fiquem na paz.